Então vamos lá. Essa paz do mundo é essa paz do Cristo, né? O Livro dos Espíritos, na questão 918, diz assim: caracteres do homem de bem. Por que indícios se pode reconhecer em um homem o progresso real que lhe elevará o espírito na hierarquia espírita? O espírito prova a sua elevação quando todos os atos de sua vida corporal representam a prática da lei de Deus e quando antecipadamente compreende a vida espiritual. Quando fala assim, atos, quando todos os atos da sua vida corporal, né? Então, todos os nossos atos que estamos aqui neste momento, né, nesta existência, nesta vida, então todos os nossos atos nessa vida corporal representam essa prática da lei de Deus. Possamos elevar a nossa evolução espiritual. Quando Jesus vem falando a respeito dessa paz do Cristo, né, essa paz vem de Deus. Às vezes, como fala na mensagem, aparentemente é uma paz, só que às vezes nós podemos considerar uma paz, só que nós estamos dormindo, né, espiritualmente. Né? E essa dormência, essa letargia, essa dormência, parece que nós estamos numa paz. Só que não estamos estagnados, é uma dormência, essa latência, né, que estamos ali, essa letargia. E quantos de nós, né, quantas vezes nós já estivemos aqui, neste planeta, né, e quantas vezes nos pegamos ainda nessa letargia, nessa dormência, como se estivéssemos dormindo. Ah, tá tudo bem. Está tudo bem. Né? A gente fala, tá tudo bem. Só que nós não paramos para refletir sobre esse estar tudo bem. Então, construamos a paz fazendo bem. Construamos a paz, o tema. Construamos a paz fazendo bem. Como Miguel disse, né, o tema da febre. E traz uma reflexão, né, quando vem falando o que é fazer este bem e o que é a paz. Para eu construir a paz fazendo bem, eu desejar a paz no mundo e para o mundo, requer começar de mim. Só que muitas vezes nós nem sabemos o que é paz. Porque às vezes a gente, né, nós nos pegamos ainda com intolerância, com falta de respeito, né, com ignorância. E como que vamos construir essa paz? Então, quando fala assim, construamos a paz fazendo bem, é uma prática todos os dias. E aí eu fui refletir um pouquinho, né, a respeito, quando ele fala na questão 886, né? Caridade e amor do próximo. A questão 886. Qual o verdadeiro sentido da palavra caridade? Como a entendia Jesus? Benevolência para com todos, indulgência para as imperfeições dos outros, perdão das ofensas. Nós queremos essa benevolência para nós, que o outro me entenda, né? Quando a gente olha aqui, né, o que é benevolência, né? Benevolência, seja o quê? Demonstrar afeto, estima em relação a alguém. Significa demonstrar a bondade, a boa vontade em relação a outras pessoas.
revelando altruísmo e empatia. Ser altruísta, às vezes a pessoa fala assim, eu desenvolvo o altruísmo. Só que na maioria das vezes, nós desenvolvemos o altruísmo colocando-nos como superior ao outro. E a gente está falando em altruísmo, né? Essa boa vontade para com o outro, essa benevolência. Quando é para nós, né? Para mim, eu quero a benevolência, que o outro me veja com essa benevolência. Só que quando é para com o outro, eu vejo o outro com o meu olhar, com o meu ponto de vista. E aonde que está essa benevolência? Aí ele vem falando da indulgência, né? Indulgência para as imperfeições dos outros. É tão fácil a gente ver os defeitos dos outros, né? Só que e quando a gente olha para a gente consegue ver esses defeitos? Se eu estou vendo no outro, é porque está em mim também. Só que a gente sempre aponta, né? Essas imperfeições. E aí, o que é ser indulgente, né? Que tem facilidade em perdoar os erros cometidos por outras pessoas, por outros indivíduos. A indulgência é relacionada com a clemência, tolerância, perdão, pois todas as qualidades derivam do ato de absolver alguém de um castigo ou uma punição. Quanto que nós... Vou falar de mim, né? Estou longe, né, desses três, dessa benevolência, dessa indulgência. Esse perdoar, esse perdoar mesmo, assim, olhar e absolver, né? Absolver o outro, trazer esse altruísmo para este olhar, dessa absolvição. Será que nós conseguimos absolver mesmo o outro? Ou sempre, de vez em quando, a gente está relembrando? Como que nós estamos diante dessas indulgências para com o outro? Né? Aí vem o perdão, né? O perdão das ofensas. Nós não conseguimos perdoar nem a nós mesmos? Quantas vezes nós fazemos algo que falhamos e nós ficamos nos culpando? Não, isso acontece só comigo. Né? Quantas vezes você olha e fala, caraca, por que eu fiz isso? E a gente fica ali. A gente não consegue ainda esse perdão nem para conosco. Como que eu vou perdoar o outro, olhar, né, para que realmente limpar, reconhecer. Muitas vezes a gente fala assim, perdão, desculpa. Mas será que eu reconheci realmente a minha falha naquele momento? Como que eu estou perante isso tudo? Então, quando ele vai entrar assim, esse perdoar, né? Dizer doar, entregar mesmo, de coração, tudo que o outro me fez. Mas será que foi o outro mesmo? Ou eu também permiti, eu também contribuí para que aquilo acontecesse? E na maioria, uma grande parte das vezes, a gente situação que acontece para os atos das outras pessoas para conosco. Então, essa benevolência, essa indulgência e esse perdão, olhar para isso, não nós. E aí, lá no livro, né, Pão Nosso, de Chico Xavier, que também está lá no livreto, né, da Federação Espírita, né, Construamos a Paz, Fazendo o Bem, o céu com o céu, no capítulo 156, Jesus: mas ajuntai para vós tesouros no céu, onde nem a traça, nem a ferrugem os consomem, e onde os ladrões não penetram nem roubam. Mateus 6:20. Quantos
de nós estamos realmente ajuntando esses tesouros nos céus? A gente fala assim, mas todos nós estamos melhorando, evoluindo. Estamos, graças a Deus, um pouquinho. Mas tem muitos momentos que nós ainda estamos dormindo. Né? Eu fiz 53 anos. Quanto desse período da minha vida eu passei dormindo e ainda estou dormindo em vários momentos? Então, quando o mestre nos recomendou ajuntássemos tesouros no céu, aconselhava-nos a dilatar os valores do bem, na paz do coração. O homem que adquire fé e conhecimento, virtude e iluminação nos recessos divinos da consciência, possui o roteiro celeste. Quem aplica os princípios redentores que abraça, acaba conquistando esta carta preciosa. E quem trabalha diariamente na prática do bem, vive amontoando riquezas nos cimos da vida. Ninguém se engane nesse sentido. Além da terra, fulgem bênçãos do Senhor, nos páramos celestiais. Entretanto, é necessário possuir luz para percebê-las. Então, quantas vezes ainda estamos cegos diante do que é o tesouro do céu e do que é o tesouro da terra? Às vezes a gente se ilude, né? Conforme eu olho, eu vejo, conforme, né, a nossa miopia ainda está muito grande para essa luz. É da lei que o divino se identifique, que o que seja divino, porque ninguém contemplará o céu se acolhe o inferno no coração. Então, essa frase aqui, né, acolher o inferno no coração, ainda nós vivemos muito isso dentro de nós, no nosso dia a dia. Quantos pensamentos passam pelas nossas cabeças ao longo do dia a dia? Quantas vezes ainda falamos o que não devemos? Né? Falei sem pensar. Quantas vezes acontece isso ainda? Então, esse cuidado desse tesouro do céu, esse tesouro da terra. E quando fala desses tesouros, ajuntai os tesouros, para essa construção da paz, fazendo bem, esse amor ao próximo, né? Quem está mais próximo, fazer o bem para quem está distante é muito fácil, né? O fazer o bem não é você dar uma esmola apenas, isso aí é fácil. Você vai lá, compra uma cesta básica, né? Compramos um material escolar, um uniforme, uma mochila, algumas coisas assim. Estou falando disso que é meu cotidiano, é o que eu vivencio, viu, gente? Na escola, em algumas situações. Agora, a gente olhar para aquele ser, né, e fazer o bem mesmo, é delicado. Tirar de si uma palavra, um conselho, uma orientação, não é fácil. Porque ainda voltamos lá na palavra do altruísmo e da empatia. É aquilo, às vezes a gente olha muitas vezes com o meu olhar, não com o olhar do outro. Então, essa questão da superioridade ainda. E aí havia um reinado e pessoas instruídas, evoluídas, né? E lá os jovens, eles saíam para vivenciar. Então, desde pequeno, eles aprendiam, né, com os familiares, depois com os mestres. E antes do jovem sair, né, ao mundo, para conhecer e vivenciar as coisas do mundo, ele passava por resumidamente, viu, gente? Depois vocês procuram lá, é bem interessante. A história das 1000 luas. E aí esse jovem tem os sábios, no primeiro sábio, que ele chega, conversa com ele, explica, e fala, né, dá um soldadinho de chumbo e fala a respeito do otimismo.
né, dessa criança, que é o do otimismo. E aí ele passa pelo segundo sábio. Ele vem falando que o navegador e tal, vem falando dessa competência, dessa destreza, do que é vivenciar isso. E aí depois passa pelo terceiro sábio, e ele vai explicando para o jovem, e vai falando a respeito da persistência, e tem mais, né, um simbolismo. E assim sucessivamente. Passa pelo quarto, falando a respeito da coragem. Passa pelo quinto, né, que vem falar sobre a criatividade, fala de uma pedra de seixo. E pelo sexto, vem falar sobre a humildade. E vai discorrendo. E quando ele chega para passar pelo último sábio, que era o mais antigo, né, daquela localidade, ele era uma mulher e o nome dela era Ânima. E aí ela fala que o otimismo, a competência, a persistência, a coragem, a criatividade e a humildade também estão presentes nas pessoas, né, que estão guerreando, né, com as suas espadas negras, que estão, né? E aí vai falando com ele a respeito disso. E pergunta para ele qual é a diferença, né? O que falta? Ele fala dos valores. Ela pergunta assim, mas que valores são estes? E aí ela fala do amor, né? Que o amor transcende todos estes. Porque se possamos ter otimismo, competência, persistência, a coragem, a criatividade, a humildade. Porém, se nós não tivermos amor, nós também podemos usar tudo isso para fazer o mal. Né? Isso tudo está presente dos dois, né, dos dois segmentos, tanto para fazer o bem quanto para fazer o mal. E aí ela vem trazendo o amor justamente por isso, para que o amor transcenda, esse amor universal, né, que está presente, ela fala que está presente no universo, que está em abundância, que é o amor. E este amor incondicional que vem de Deus, nós ainda olhamos com o amor do nosso ego. Não com o amor transcendental que vem do divino, que é esse amor incondicional. Então, é bem interessante, né? Então, ou seja, para que possamos olhar para isso, isso tudo está presente. Só que com isso nós podemos construir o mal e possamos construir o bem. Tem outras palavras também que às vezes nós usamos no nosso dia a dia, está presente, né? Quando eu falo nós, na sociedade, né? Só que nós utilizamos ainda para as coisas que não são boas. E quando olhamos para isso tudo, desse amor incondicional, esse amor divino, transcende tudo. E neste momento que estamos vivendo, né? Este ano, janeiro, né? Quantas situações aconteceram para mexer conosco? Né? Dava assim, pandemia, mas aí veio enchentes em diversos lugares, né? Lugares que não choviam tanto, tantas outras coisas acontecendo no planeta. Aí, com tudo isso, desencadeia uma guerra que já tem mais de 2, sei lá, nem assisto direito esses negócios, mas, né, quantas pessoas refugiadas. Então, e nós estamos sendo benevolentes, pelo menos com uma oração para essas pessoas? Nós estamos sendo, né, essa benevolência de orar, rezar, fazer uma prece para que esses governantes sintam o amor divino para que toque o seu coração e abrande, né, o que está acontecendo com a população? Então, o que é esse momento que nós estamos vivendo? Então, construamos a paz fazendo bem. Então, é o meu mundo primeiro que eu consigo a paz. Eu conseguindo paz no meu mundo, eu vou conseguir
E as pessoas que convivem comigo também ter paz. E vamos inspirando outras pessoas. Agora, quando você está num ambiente desarmonioso, né, desequilibrado, isso tudo afeta a nós e afeta as pessoas que estão ali. Então, que a doutrina espírita nos possibilita esta reflexão com mais profundidade. Então, o que eu estou fazendo aqui neste momento no planeta? O que nós estamos aqui fazendo neste momento no planeta Terra? Vivenciando, né, presenciando de alguma maneira isso que está acontecendo. E o que nós estamos fazendo mediante esses acontecimentos. Então, se vocês puderem procurar na internet a viagem das 1000 luas. Então, ou seja, essa viagem que nós estamos fazendo aqui neste planeta, neste momento, trazemos uma reflexão para isso. Nós passamos por diversos sábios, recebemos diversas orientações, porém, será que estamos praticando o que nós recebemos? É essa a pergunta. Gente, muito obrigada por enquanto, né, por esse momento. Deixo aí aberto para quem quiser perguntar, falar. Miguel, com você agora. Conosco, né? Com todos nós. Estamos abertos aí para receber questionamentos, complementações. Eu sei que vivenciamos um momento um tanto quanto complicado no nosso planeta, mas também nada disso acontece ao acaso. Se Deus é justo, e Ele o é, tudo tem uma razão para ser, né? Tudo tem um motivo. Nos dá oportunidades e nós, às vezes, não aproveitamos muito bem. Precisamos passar por outras situações para compreender. E assim nós vamos vivendo. A gente está aberto. Fazemos a prece antes, Sueli, depois abrimos de vez. Pode fazer a prece? Posso? Miguel. Posso sim. Então vamos, mais uma vez, elevarmos os nossos pensamentos, primeiramente em agradecimento por aqui podermos estar, buscando um pouco mais de compreensão, de entendimento das leis que nos regem a vida. E também rogarmos ao Mestre Jesus, a Deus nosso Pai, a todos os nossos amigos e benfeitores espirituais de todas as cidades, de todas as particularidades de cada um de nós, das cidades, dos países e principalmente pelos benfeitores amigos, pelos benfeitores espirituais dessas nações que hoje estão gerando conflitos entre elas, que possam esses dirigentes serem orientados e instruídos para seguirem este caminho da paz, do bem, do amor. E que tudo isso que estamos vivenciando hoje no nosso planeta possa ser minimizado para que essa transformação que vimos passando, que estamos passando nesse momento, possa se fazer de maneira calma e tranquila, com a paz do Mestre Jesus, com a paz no mundo. E assim rogamos, Senhor, que nos ampare, que nos abençoe e que esteja sempre ao nosso lado. Que assim seja. Só comentando, eu vi na internet esses dias, está rodando nos grupos de WhatsApp,
pedidos de oração pela paz no mundo, né? Oração para que esse conflito possa se resolver o mais breve possível. E se todos nós, a proposta é que em um determinado horário, em cada país, em cada nação, o maior número de pessoas se coloque em prece por 1 minuto pelo mundo. Então, o pedido aqui no Brasil seja às 18 horas. E às 18 horas tem um significado diferente, né? Para todos nós. Porque no nosso país, no Brasil, eu me lembro de quando era criança ainda, às 18 horas, a maioria das pessoas, das famílias naquela época se reunia ao lado do rádio para ouvir a Ave Maria, né? Então, nesse mesmo horário, se nós conseguíssemos nos conectar com o alto em pensamento e fazer uma prece, uma Ave Maria, um Pai Nosso, um pedido de paz para o mundo, seria muito interessante, né? Lógico que nós temos uma diferença de fuso horário aí, mas a gente pode se programar para isso, né? Aí ainda a pessoa coloca lá, coloque um avisinho no seu celular, para que aquela hora você se lembre e pelo menos faça um pedido. É bastante interessante esse. Então que nós possamos fazer isso também, seria muito bom, né? Se alguém tiver alguma coisa a falar, eu vi várias coisas no chat aí, mas eu